Vi minha nora emergir do bosque carregando uma mala de couro ensopada e pesada demais para o seu tamanho. Quando a deixou cair próxima à margem do lago, ouvi um som abafado vindo de dentro que me congelou. Meus 60 anos de vida não me prepararam para o que encontraria ao abrir aquele zíper. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. O dia havia começado como qualquer outro. Uma terça-feira comum de novembro, com o céu cinzento prometendo chuva e eu arrumando a casa que agora parecia grande demais para uma mulher só. Desde que Maria, minha única filha, morreu no parto há 7 meses, junto com meu genro Carlos num terrível acidente de carro, quando ele corria para o hospital, eu vivia em piloto automático. Limpava, cozinhava, regava as plantas. Existia apenas. A casa que comprei para ficar perto deles, com vista para o lago nos fundos do condomínio, agora era só um lembrete constante de planos que nunca se concretizariam. Minha filha havia partido antes mesmo de segurar seu bebê nos braços. Naquela manhã, preparava uma sopa quando vi pela janela da cozinha o carro de Débora, minha nora, estacionando de qualquer jeito no acostamento junto ao bosque que contorna o lago. Achei estranho. Ela raramente me visitava desde o funeral. Nossa relação nunca fora das mais próximas, mas após a morte de Maria e Carlos, ela praticamente desapareceu. Deixei a colher apoiada na panela e me aproximei da janela. O comportamento dela parecia errático. Olhava nervosamente para todos os lados enquanto abria o porta-malas, como se temesse ser vista. Foi quando notei a mala, grande, de couro marrom, que Carlos havia comprado em sua última viagem de aniversário de casamento. Ela a arrastou com dificuldade para fora do carro, claramente pesada demais. Algo no modo como ela se movia, furtiva e tensa, acendeu um alarme dentro de mim. Sequei as mãos no avental e, sem pensar 2 vezes, saí pelos fundos. Caminhei rapidamente através do jardim até a pequena elevação que me permitia ver o lago sem ser vista. Débora arrastava a mala pelo caminho de terra em direção à parte mais profunda do lago. Seus passos eram apressados, desesperados. A mala parecia pesar 1 tonelada. Quando chegou à beira da água, parou. Olhou novamente ao redor, certificando-se de que estava sozinha. Foi nesse momento que eu ouvi, fraco, mas inconfundível, um choro abafado vindo de dentro da mala. Meu coração disparou. Não podia ser. Não queria acreditar no que minha mente já suspeitava. Débora empurrou a mala para dentro d'água. Ela flutuou por alguns segundos antes de começar a afundar lentamente. O som cessou. Ela ficou ali, imóvel, observando. Então, como se despertasse de um transe, correu de volta para o carro, entrou e partiu em alta velocidade. Fiquei paralisada por alguns segundos. O que eu havia acabado de testemunhar? Seria possível? O pensamento era terrível demais para ser processado. Mas o som, aquele choro, não havia tempo para chamar ajuda. Corri como não corria há décadas. Desci a encosta tropeçando, meus joelhos protestando a cada passo. A mala já estava quase completamente submersa, apenas um canto ainda visível sobre a superfície da água. Entrei no lago sem hesitar. A água estava gelada, cortante. Afundei até a cintura, sentindo a lama sugando meus pés, dificultando cada movimento. Estendi os braços, agarrando a alça da mala no último segundo antes que desaparecesse completamente. Puxei com toda a força que tinha, meus músculos queimando com o esforço. Era absurdamente pesada na água. Arrastei-a de volta para a margem, encharcada e tremendo não apenas de frio, mas de puro terror pelo que poderia encontrar. Ajoelhei-me na lama, minhas mãos trêmulas lutando com o zíper. Estava emperrado, talvez propositalmente. Puxei, forcei, até que finalmente cedeu. Abri a mala e o mundo parou. Ali, enrolado em um cobertor encharcado, estava um bebê recém-nascido. Pele arroxeada,
olhos fechados, imóvel. Tão pequeno, tão frágil. A visão me golpeou como um punho. Não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Com mãos trêmulas, tirei a criança da mala. Seu corpo estava frio, pesado. Procurei desesperadamente por sinais de vida, pressionando meu ouvido contra seu peito minúsculo. Nada. Então, quando estava prestes a sucumbir ao desespero, senti, tão sutil que poderia ter imaginado, uma leve exalação contra minha bochecha. Ele estava vivo. Por um fio, mas vivo. Envolvi-o nos restos do cobertor menos molhado e o apertei contra meu peito, tentando transmitir o pouco calor que meu corpo encharcado conseguia gerar. Ergui-me com dificuldade e comecei a correr de volta para casa, escorregando na lama, tropeçando nas pedras, mas sem jamais afrouxar o aperto protetor ao redor daquele pequeno ser. Dentro de casa, larguei o telefone 3 vezes antes de conseguir discar para a emergência. Minha voz saía entrecortada, histérica. Um bebê, lago, afogamento. Rápido! As instruções vieram em uma voz firme do outro lado. Colocar o bebê em uma superfície plana. Verificar vias aéreas. Iniciar compressões suaves com 2 dedos. Sopros delicados. Eu seguia mecanicamente, chorando, implorando para que aquela vida minúscula não se apagasse em minhas mãos. Os segundos se arrastavam como horas. Cada momento de silêncio era uma eternidade de agonia. Então, como um milagre, o pequeno corpo estremeceu. Um choro fraco, quase inaudível, mas o som mais precioso que já ouvi. Envolvi-o em toalhas secas e quentes, balançando-o gentilmente, murmurando palavras de conforto, enquanto as lágrimas desciam pelo meu rosto. Quando a ambulância finalmente chegou, eu mal conseguia soltar o bebê. Ele se agarrara à vida com uma tenacidade impressionante, e eu me agarrara a ele como se fosse minha própria salvação. Ele é tão pequeno, sussurrei para o paramédico que o colocava na incubadora portátil. Tão pequeno? A senhora salvou a vida dele, disse ele, ajudando-me a entrar na ambulância. Mais alguns minutos e seria tarde demais. No hospital, separaram-nos. Levaram o bebê para a UTI neonatal enquanto me examinavam para hipotermia. Minhas roupas ainda encharcadas deixavam poças no chão de linóleo. Uma enfermeira me trouxe roupas secas e um cobertor, mas eu mal registrava o que acontecia ao meu redor. Minha mente estava fixa em uma única questão. Por quê? Por que Débora faria algo tão monstruoso? De quem era aquele bebê? Como ela poderia... Não queria nem completar o pensamento. Horas depois, ainda trêmula, contei tudo a um policial. Cada detalhe do que havia testemunhado. O carro, a mala, o lago. Ele tomava notas, seu rosto uma máscara profissional que não revelava seus pensamentos. Quando terminei, ele fechou o caderno. Vou precisar que a senhora venha à delegacia amanhã para uma declaração formal. Enquanto isso, vamos procurar por sua nora. E o bebê? Perguntei, minha voz embargada. Está sendo cuidado pelos médicos. Assistência social foi notificada. Assistência social. Aquelas palavras caíram sobre mim como pedras. Aquela criança quase morrera, quase sumira sem deixar rastros, e agora seria apenas mais um caso no sistema. Outro número, outra estatística. Posso vê-lo? Pedi, quase implorando. Após alguma insistência, uma enfermeira me levou à UTI neonatal. Através do vidro da incubadora, ele parecia ainda menor, conectado a tubos e monitores. Seus movimentos eram quase imperceptíveis, sua luta silenciosa. É um menino, disse a enfermeira. Recém-nascido, talvez algumas horas. Ainda tinha o cordão umbilical quando chegou. Um nó se formou em minha garganta. Ele vai sobreviver? É cedo para dizer. As próximas 24 horas serão críticas. Ele sofreu hipotermia severa e aspirou água. Mas crianças são surpreendentemente resistentes. Fiquei ali, imóvel, olhando para aquela vida tão frágil e, ao mesmo tempo, tão tenaz. Uma vida que alguém havia tentado descartar como lixo.
Minha nora, a viúva de Carlos, a mulher que minha filha considerava como uma irmã. Naquela noite não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, via a mala afundando no lago. Ouvia o choro abafado. Via o rosto pálido e imóvel do bebê quando abri o zíper. Perguntas martelavam em minha mente sem descanso. Era filho dela? De quem mais poderia ser? Na manhã seguinte, com olheiras profundas e o corpo dolorido, voltei ao hospital antes de ir à delegacia. Precisava saber como ele estava. Estável, informou o médico, respondendo bem ao tratamento. Ele é um lutador. As palavras trouxeram um alívio momentâneo. Ele estava lutando. Não havia desistido, apesar de tudo. Na delegacia, repeti meu relato. A delegada, uma mulher de meia-idade com olhos perspicazes, me ouvia atentamente. Estamos procurando por Débora, disse ela, mas até agora sem sucesso. Ela parece ter desaparecido. De quem é o bebê? Perguntei, a questão que não me deixava em paz. Ainda não sabemos com certeza. Vamos coletar DNA e comparar com o da sua nora quando a encontrarmos. Também com o de sua filha e genro falecidos, se você autorizar. Assenti lentamente, um pensamento terrível começando a tomar forma. Você acha que poderia ser filho da minha filha? Que Débora, de alguma forma... Ela não respondeu imediatamente, o que foi resposta suficiente. Faremos todos os testes necessários, disse finalmente. A verdade virá à tona. A verdade. Eu pensava que queria a verdade. Não imaginava como ela seria devastadora. 3 dias depois, a delegada me ligou. Sua voz estava estranhamente contida. Senhora Helena, precisamos que venha até a delegacia. Temos novidades sobre o caso. Gil, quando cheguei, havia um homem de terno junto com a delegada. Apresentou-se como Dr. Ricardo, especialista forense. Fizemos os testes de DNA, começou a delegada, seu olhar encontrando o meu com uma mistura de compaixão e seriedade. O bebê é neto da senhora, filho biológico da sua filha Maria e de Carlos. O mundo pareceu desacelerar. As palavras não faziam sentido. Como poderia ser? Maria morreu há 7 meses. Ela nunca chegou a dar à luz. Isso é impossível, sussurrei. O teste é conclusivo, disse o Dr. Ricardo abrindo uma pasta. O bebê compartilha marcadores genéticos compatíveis com os de sua filha e genro. Mas como? Maria morreu no parto. O bebê morreu com ela. A delegada trocou um olhar com o especialista. Senhora Helena, temos razões para acreditar que sua filha não morreu no parto, como lhe foi informado. Na verdade, estamos investigando se houve um crime. Meu corpo inteiro ficou frio. O que exatamente vocês estão dizendo? Estamos dizendo que sua filha pode ter sido assassinada e que o bebê que a senhora encontrou no lago é o filho dela, que sobreviveu. A sala girava ao meu redor. Agarrei-me à mesa para não cair. Assassinada? Maria? E o bebê? Seu filho? Meu neto? Vivo todo esse tempo? E Carlos? Consegui perguntar. O acidente de carro do seu genro está sob investigação. Encontramos evidências de adulteração nos freios do veículo. As peças começavam a se encaixar, formando um quebra-cabeça macabro. Débora, sussurrei. Foi ela. É nossa principal suspeita no momento, especialmente após a tentativa de assassinato do bebê. Lágrimas silenciosas desciam pelo meu rosto. O horror da situação era quase impossível de processar. Minha filha, meu genro, assassinados, e meu neto, que eu nem sabia que existia, quase teve o mesmo destino. Por quê? A pergunta escapou como um lamento. Por que ela faria isso? Dinheiro, provavelmente, respondeu a delegada. Carlos tinha um seguro de vida substancial. Se sua filha e o bebê estivessem fora do caminho, Débora seria a única beneficiária. Dinheiro. Vidas preciosas eliminadas por dinheiro. O que acontece agora com o bebê? Perguntei, minha voz mal audível. A assistência social vai determinar sua guarda provisória enquanto o caso é investigado. Não. A palavra saiu como um comando.
Ele é meu neto, o filho da minha filha. Quero ficar com ele. A delegada suspirou. Entendo o seu desejo, mas há procedimentos legais a seguir. A senhora pode solicitar a guarda, mas... Farei isso, interrompi. Farei qualquer coisa. Esse bebê é tudo o que me resta da minha filha. Não vou deixar que ele vá parar em um lar adotivo ou seja entregue a estranhos. Nos dias que se seguiram, mergulhei em um labirinto burocrático de petições, formulários e avaliações. Enquanto isso, visitava o hospital diariamente. O pequeno, que em meu coração já havia nomeado Miguel, o nome que Maria sempre disse que daria ao seu primeiro filho, melhorava lentamente. Uma semana após resgatá-lo, pude segurá-lo pela primeira vez sem tubos ou monitores. Era como segurar um milagre, tão leve, tão precioso. Seus olhos, antes fechados na luta pela sobrevivência, agora se abriam ocasionalmente, escuros como os de Maria. Olá, Miguel, sussurrei, embalando-o gentilmente. Sou sua avó. E prometo que ninguém nunca mais vai machucá-lo. Vou protegê-lo com minha vida. Naquele momento, olhando para seu rostinho que tanto se parecia com o de minha filha quando bebê, fiz um juramento silencioso. Encontraria justiça para Maria e Carlos. Garantiria que Débora pagasse por seus crimes. E criaria Miguel com todo o amor que sua mãe teria lhe dado, se tivesse tido a chance. O caminho seria longo e difícil. Tinha 60 anos, vivia sozinha, e a burocracia do sistema de adoção não favorecia avós idosas. Mas havia uma determinação feroz crescendo dentro de mim, uma força que não sabia que possuía. Por Maria, por Carlos, por Miguel. Amá-la no lago deveria ter sido o fim de uma vida inocente. Em vez disso, tornou-se o início de minha jornada mais importante. A busca por Débora se intensificou nas semanas seguintes. Seu rosto aparecia em noticiários, cartazes, boletins policiais. Ela havia desaparecido completamente, sem movimentação em contas bancárias, sem uso de cartão de crédito, sem registros em aeroportos ou fronteiras. Era como se tivesse se dissolvido no ar. Enquanto isso, eu continuava minha luta para conseguir a guarda de Miguel. Os obstáculos pareciam intermináveis. Minha idade era um problema. Minha situação financeira, modesta mas estável, era questionada. Precisei me submeter a avaliações psicológicas, visitas domiciliares, entrevistas exaustivas. Cada passo era uma provação. A senhora compreende a responsabilidade de criar uma criança na sua idade? Perguntou a assistente social durante uma das entrevistas, seus olhos me avaliando por cima dos óculos. Compreendo mais do que qualquer pessoa, respondi firmemente. Já criei minha filha sozinha após ficar viúva aos 35 anos. Sei exatamente o que é necessário. Mas isso foi há décadas. Agora a senhora tem 60 anos. Quando esse menino estiver na adolescência, a senhora estará próxima dos 80. As palavras me atingiram como facadas, não porque não tivesse pensado nisso, mas porque já havia passado noites em claro com esse mesmo pensamento. Mesmo assim, mantive-me firme. Prefiro dar a ele 10 anos de amor verdadeiro do que uma vida inteira com estranhos que não conhecem sua história, que não amavam sua mãe, que não sabem como ela sorria ou cantava. A assistente social anotou algo em seu formulário, expressão inalterada. Eu continuei. Além disso, não estou pedindo adoção definitiva agora. Estou pedindo guarda temporária enquanto o caso é investigado. Esse menino é meu sangue, o único sangue que me resta. Miguel permaneceu no hospital por um mês inteiro. Sua recuperação, embora constante, era lenta. A hipotermia e a água aspirada haviam comprometido seus pulmões. Cada pequena melhora era celebrada como uma vitória. Eu passava os dias ao lado de sua incubadora, conversando suavemente, contando histórias sobre sua mãe, sobre como ela seria orgulhosa de sua força. As enfermeiras, inicialmente formais e profissionais, foram se tornando aliadas com o tempo. Em especial Sofia, uma mulher de meia-idade com olhos bondosos que me ensinou a trocar fraldas, a preparar mamadeiras na temperatura exata, a reconhecer diferentes tipos de choro.
Você tem jeito com ele, disse Sofia uma tarde, observando como Miguel se acalmava instantaneamente em meus braços. Ele reconhece você. Aquelas palavras me aqueceram por dentro. No meio de tanto caos e incerteza, aquela conexão era real e tangível. Ele podia não saber, mas éramos um ao outro tudo o que restava de nossa família. A investigação sobre as mortes de Maria e Carlos avançava lentamente. A delegada me mantinha informada dos progressos, embora fossem poucos. Encontramos registros de que sua filha deu entrada no hospital com trabalho de parto prematuro, explicou durante uma de nossas conversas. Mas os prontuários médicos foram adulterados. A causa oficial da morte foi hemorragia pós-parto, mas há inconsistências nos relatórios da autópsia. E o bebê? Como Miguel sobreviveu se disseram que ele morreu junto com ela? Acreditamos que Débora subornou alguém no hospital para declarar o bebê natimorto, enquanto, na verdade, ele nasceu saudável. Ela o manteve escondido esses meses todos, provavelmente com a ajuda de cúmplices. A ideia de meu neto passando seus primeiros meses de vida com a mulher que assassinou seus pais me revirava o estômago. O que ela planejava? Mantê-lo escondido para sempre? Ou apenas até conseguir acessar todo o dinheiro do seguro? Por que ela decidiu descartá-lo agora? A pergunta me doía fisicamente. Segundo nossas investigações, houve uma complicação. O testamento de Carlos tinha uma cláusula que não permitia que Débora acessasse parte da herança a menos que comprovasse que não havia herdeiros diretos. Com o bebê vivo, ela não conseguiria o dinheiro todo. Fechei os olhos, tentando controlar a onda de náusea. Minha filha, meu genro, meu neto, todos reduzidos a obstáculos a serem eliminados por ganância. No final do segundo mês, recebi uma notícia que mudou tudo. Miguel receberia alta na semana seguinte, e a juíza responsável pelo caso havia concedido minha solicitação de guarda temporária. Não era a vitória final. Haveria mais audiências, mais avaliações, mas era um começo. Com uma energia que não sentia há anos, comecei a transformar o quarto de hóspedes em um quarto de bebê. Pintei as paredes de um azul suave, montei o berço que comprei parcelado, organizei as roupinhas doadas por Sofia e outras enfermeiras. Cada preparativo era um ato de esperança e determinação. Na véspera de trazer Miguel para casa, a delegada apareceu em minha porta. Seu rosto estava sério, mais do que o habitual. Encontramos Débora, anunciou sem preâmbulos. Meu coração acelerou. Onde? Tentando atravessar a fronteira com documentos falsos. Está sob custódia agora. Uma onda de alívio me percorreu, seguida imediatamente por apreensão. Ela confessou? Ainda não. Mas as evidências são substanciais. O mais importante é que você e o bebê estejam seguros agora. Seguros. A palavra parecia quase irrelevante depois de tudo. Como poderíamos realmente nos sentir seguros depois de tamanha traição? Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o berço vazio, imaginando como seria finalmente trazer Miguel para casa. Meu neto. A criança que eu nem sabia que existia até vê-la sendo jogada para morrer em uma mala de couro. Na manhã seguinte, sob um céu surpreendentemente claro para um dia de inverno, levei Miguel para casa. Ele pesava pouco mais de 3 quilos, ainda menor que a média, mas muito mais forte que o bebê quase sem vida que tirei do lago. Seus olhos agora se abriam com mais frequência, curiosos e atentos. Bem-vindo ao lar, sussurrei enquanto atravessávamos a porta da frente. Sua mãe queria tanto conhecê-lo. Ela preparou tudo para sua chegada. Mostrei a ele cada cômodo, contando pequenas histórias, criando a ilusão de normalidade em uma situação que estava longe disso. Quando finalmente o coloquei no berço para seu primeiro sono em casa, fiquei ao lado dele, incapaz de me afastar. Como nossa vida havia chegado a este ponto? Há menos de 1 ano, eu esperava ansiosamente o nascimento do primeiro neto, imaginando como seria vê-lo crescer com Maria e Carlos. Agora, estava sozinha com ele,
ambos sobreviventes de uma tragédia inimaginável. Mas olhando para seu rostinho sereno no sono, senti uma certeza crescer dentro de mim. Isso não era o fim de nossa história familiar. Era um novo começo, diferente de tudo que eu havia imaginado, mas ainda assim, um começo. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era a delegada novamente. Débora quer fazer um acordo, disse ela sem rodeios. Está disposta a confessar em troca de redução de pena. Que tipo de acordo? Ela ofereceu informações sobre os cúmplices no hospital, detalhes sobre como adulterou os freios do carro de Carlos, como falsificou os registros de óbito do bebê. E em troca, quer evitar prisão perpétua. Está pedindo 30 anos. 30 anos. Ela estaria livre antes de Miguel completar a faculdade. A injustiça era revoltante. O que você acha? Perguntei, minha voz trêmula de raiva contida. Com uma confissão completa, o caso se resolve mais rapidamente. Sem ela, teríamos um longo processo pela frente, testemunhas que podem desaparecer, evidências que podem se deteriorar. E pense no Miguel. Ele não precisaria passar por audiências e julgamentos quando for mais velho. Fechei os olhos, tentando processar. Parte de mim queria que Débora sofresse a pena máxima, que nunca mais visse a luz do dia. Mas outra parte, a parte que agora era responsável por um pequeno ser humano, precisava considerar o que seria melhor para ele a longo prazo. Eu quero falar com ela, disse finalmente. Houve uma pausa do outro lado da linha. Isso não é usual no meio do processo. Não me importa o que é usual. Antes de concordar com qualquer coisa, quero olhar nos olhos dela e ouvir a verdade. 2 dias depois, encontrei-me na sala de visitas da prisão preventiva. Minhas mãos tremiam levemente enquanto esperava. Miguel estava com Sofia, que gentilmente se ofereceu para cuidar dele durante algumas horas. Quando Débora entrou, escoltada por 2 guardas, quase não a reconheci. Seus cabelos, antes longos e bem cuidados, estavam curtos e sem vida. Seu rosto, outrora maquiado impecavelmente, estava pálido e marcado. Usava o uniforme laranja da prisão como se fosse uma segunda pele. Ela sentou-se à minha frente, separadas por uma mesa de metal. Seus olhos encontraram os meus por um breve momento antes de desviarem para baixo. Não havia desafio neles, nem remorso. Apenas uma espécie de resignação vazia. Por quê? Foi a única palavra que consegui dizer. Ela respirou fundo antes de responder, sua voz mais rouca do que me lembrava. Nunca quis ter filhos. Carlos sabia disso quando nos casamos. Era um acordo entre nós. Então Maria engravidou e ele mudou completamente. De repente, tudo era sobre o bebê, sobre ser tio, sobre família. Ela fez uma pausa, passando a mão pelo cabelo curto. Quando descobri que ele havia mudado o testamento para deixar tudo para Maria e o bebê, caso algo acontecesse com ele, algo dentro de mim simplesmente quebrou. A frieza com que ela falava era mais perturbadora que qualquer demonstração de emoção. Então você matou meu genro, matou minha filha e tentou matar meu neto. Ela não negou, nem confirmou. Apenas continuou, como se narrasse a história de outra pessoa. Nunca foi pessoal. Eu gostava de Maria, de verdade. Mas ela tinha tudo. Pais que a amavam, um marido devotado, um bebê a caminho. E eu nunca tive nada. Nada além do que construí por mim mesma. E isso justifica assassinato? Minha voz tremia de indignação. Ela finalmente ergueu os olhos para mim. Nada justifica. Estou apenas respondendo sua pergunta. Ficamos em silêncio por alguns instantes. O tic-tac do relógio na parede parecia ensurdecedor. O bebê... Ela começou hesitante. Ele está bem? A pergunta me pegou desprevenida. Havia uma centelha de algo quase humano em sua voz. Sim, respondi secamente, apesar dos seus esforços para garantir o contrário. Ela assentiu lentamente. Posso perguntar o nome dele? Miguel. Não vi razão para esconder.
o nome que Maria sempre quis dar ao filho. Algo passou pelo rosto dela. Um lampejo de dor, talvez, mas desapareceu tão rapidamente que poderia ter imaginado. É um bom nome, ela disse baixinho. Levantei-me, incapaz de continuar aquela conversa surreal. Estava prestes a chamar o guarda quando ela falou novamente. Ele tem os olhos dela, sabia? De Maria, exatamente iguais. Parei, de costas para ela, sentindo as lágrimas que havia reprimido durante toda a visita finalmente ameaçarem cair. Eu sei, disse, minha voz quase inaudível. É por isso que vou lutar por ele até meu último suspiro. Saí daquela sala carregando um peso ainda maior que quando entrei. Não havia obtido catarse, nem entendimento real. Apenas a confirmação do que já suspeitava. Débora havia destruído nossas vidas por dinheiro, por inveja, por um vazio dentro dela que nada jamais preencheria. Voltei para casa, para Miguel, com uma nova resolução. Não importava qual acordo judicial seria feito, qual pena Débora receberia. Minha prioridade agora era garantir que Miguel crescesse sabendo que era amado, que seus pais o queriam desesperadamente, que sua existência era um milagre e não um fardo. Quando o peguei no colo aquela noite, seus olhos, tão parecidos com os de Maria, se fixaram nos meus, com uma intensidade surpreendente para um bebê tão pequeno. Um dia vou te contar tudo, prometi suavemente. Sobre sua mãe corajosa e seu pai dedicado. Sobre como você sobreviveu contra todas as probabilidades. Mas por enquanto, só preciso que você saiba uma coisa. Você está em casa, está seguro e é infinitamente amado. Ele segurou meu dedo com sua mãozinha e naquele momento silencioso selamos um pacto. Não era o caminho que eu havia escolhido, mas era o caminho que nos foi dado. E eu o percorreria com toda a força que me restava. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de audiências judiciais e noites sem dormir. Miguel crescia surpreendentemente forte, considerando seu início traumático. Cada marco de desenvolvimento, o primeiro sorriso genuíno, o primeiro rolamento, a primeira vez que conseguiu segurar a própria mamadeira, era celebrado como uma vitória, não apenas sobre seu passado, mas também sobre meus próprios medos. O julgamento de Débora finalmente começou quando Miguel completou 6 meses. Ela havia, de fato, feito um acordo com a promotoria. Em troca de uma confissão completa, incluindo nomes de cúmplices e detalhes dos crimes, receberia uma sentença reduzida. Não os 30 anos que pediu inicialmente, mas 40. Ainda uma vitória para a acusação. Eu me sentei na primeira fila durante todo o julgamento, ouvindo os detalhes terríveis serem expostos um após o outro. Como ela havia planejado meticulosamente a morte de Carlos, contratando um mecânico endividado para sabotar os freios do carro. Como havia subornado uma enfermeira e um médico residente para falsificar os registros do nascimento de Miguel e declarar Maria morta por complicações no parto, quando, na verdade, ela havia administrado uma overdose de medicação no soro da minha filha. Como havia mantido Miguel escondido por meses, planejando seu desaparecimento para coincidir com sua fuga do país após receber o dinheiro do seguro. Cada revelação era uma facada. Cada confissão, uma nova camada de horror. Mas eu permanecia firme, olhando-a diretamente nos olhos, sempre que ela ousava olhar para a plateia. Ela precisava ver que não havia destruído nossa família completamente. Que Miguel e eu havíamos sobrevivido. Que havíamos, de alguma forma, encontrado um ao outro apesar de seus esforços. O veredito final veio após 2 semanas de testemunhos. Culpada de todas as acusações. 40 anos sem possibilidade de liberdade condicional. Quando a sentença foi lida, não senti a satisfação que esperava. Apenas um vazio estranho, como se um capítulo finalmente houvesse terminado, deixando-me exausta e desorientada. Saí do tribunal para encontrar Sofia esperando com Miguel no carrinho. Ele sorriu ao me ver,
agitando seus bracinhos regordetes, completamente alheio à gravidade do que acabara de ocorrer. Peguei-o no colo e o abracei com força, sentindo suas mãozinhas puxarem meu cabelo. Acabou, disse Sofia, apertando meu ombro gentilmente. Vocês podem seguir em frente agora. Seguir em frente. As palavras pareciam ao mesmo tempo simples e impossíveis. Como seguir em frente após tamanha tragédia? Como reconstruir uma vida a partir de escombros? A resposta, descobri, estava nos pequenos momentos. No ritual diário de alimentar Miguel, banhá-lo, niná-lo para dormir. Nas visitas semanais ao túmulo de Maria e Carlos, onde eu levava Miguel para conversar com seus pais. Nas novas amizades que surgiram, Sofia, que se tornou quase uma irmã, a delegada, que ocasionalmente passava para verificar como estávamos, outras avós do grupo de apoio que encontrei, cada uma com sua própria história de perda e recomeço. A batalha pela guarda permanente de Miguel continuou em paralelo. Apesar da sentença de Débora, o sistema ainda relutava em conceder adoção definitiva a uma mulher de minha idade. Houve mais avaliações, mais questionamentos sobre minha capacidade física e financeira, mais preocupações sobre o melhor interesse da criança. O melhor interesse dele é ficar com alguém que o ama incondicionalmente, argumentei durante a audiência final, Miguel adormecido em meus braços. Alguém que pode contar a ele sobre seus pais, mostrar fotos, manter viva a memória deles. Alguém que já provou estar disposta a arriscar tudo por ele. A juíza, uma mulher mais velha com olhos astutos, observou-me longamente antes de falar. Senhora Helena, não posso ignorar as questões levantadas sobre sua idade e as exigências de criar uma criança tão pequena. No entanto, também não posso ignorar o vínculo extraordinário que se formou entre vocês, nem as circunstâncias extraordinárias que os uniram. Ela fez uma pausa, olhando para Miguel. Este menino já enfrentou mais perdas e traumas em seus poucos meses de vida do que muitos enfrentam em décadas. Separá-lo da única pessoa constante em sua vida seria infligir mais um trauma. Portanto, concedo a adoção legal permanente, com a condição de que a senhora estabeleça arranjos formais para o cuidado dele caso algo aconteça com a senhora, antes que ele atinja a maioridade. Lágrimas silenciosas escorreram por meu rosto enquanto eu assentia. Era justo. Era mais do que justo. Era uma chance real de sermos uma família. Quando saímos do tribunal naquele dia, o mundo parecia diferente, mais brilhante de alguma forma, apesar das nuvens no céu. Miguel, agora legalmente meu filho, tanto quanto meu neto, dormia tranquilamente no carrinho, seu rostinho relaxado e confiante. Conseguimos, pequeno, sussurrei. Você é oficialmente um Mendonça agora. Estamos juntos para sempre. O primeiro aniversário de Miguel chegou em um dia ensolarado de primavera. Organizei uma pequena celebração no jardim. Apenas nossos amigos mais próximos, aqueles que haviam nos apoiado durante o ano mais difícil de nossas vidas. Havia um bolo caseiro, balões coloridos e Miguel, vestido em um macacão azul marinho que Maria havia comprado antes de sua morte, estava no centro das atenções, batendo palmas desajeitadamente para cada nova descoberta. Observando-o interagir com os convidados, tentando seus primeiros passos hesitantes, agarrando-se às minhas pernas para se equilibrar, senti uma onda de emoções contraditórias me invadir. Alegria por este momento precioso. Tristeza porque Maria e Carlos deveriam estar aqui para testemunhá-lo. Gratidão por termos sobrevivido. Determinação em honrar o sacrifício involuntário deles, dando a Miguel a melhor vida possível. Sofia se aproximou, segurando 2 taças de limonada. No que está pensando? Perguntou, entregando-me uma das taças. Em tudo, respondi honestamente. No que perdemos, no que ganhamos, em como a vida é imprevisível. Ela assentiu, olhando para Miguel, que agora explorava um brinquedo novo com entusiasmo. Nunca imaginei que me tornaria mãe aos 60 anos, continuei.
Às vezes, tenho tanto medo de não ser suficiente, de não viver o bastante para vê-lo crescer. Nenhum de nós sabe quanto tempo tem, disse Sofia suavemente. Jovens morrem todos os dias. Idosos vivem décadas além do esperado. O que importa é o que fazemos com o tempo que temos. Suas palavras, simples, mas profundas, tocaram algo dentro de mim. Era verdade. Nenhum de nós tinha garantias. Maria e Carlos certamente não tiveram. Mas eu estava aqui agora, com uma segunda chance inesperada de amar, de cuidar, de fazer a diferença na vida de alguém. Além disso, continuou Sofia com um sorriso, você tem mais energia que muitas mães de 30 anos que conheço. Ri, sabendo que ela estava exagerando. Os dias eram longos, as noites muitas vezes mais ainda. Meu corpo protestava com dores que não existiam antes, e havia momentos em que o cansaço parecia penetrar até meus ossos. Mas também havia uma vitalidade nova em mim, um propósito que me impelia adiante quando achava que não poderia dar mais um passo. À noite, depois que todos foram embora e Miguel adormeceu exausto de tantas emoções, sentei-me na poltrona ao lado do berço com o álbum de fotos da família. Passei os dedos pelas imagens de Maria criança, adolescente, adulta. Carlos em seu terno de casamento. Os dois juntos radiantes de felicidade. As últimas fotos de Maria grávida, seu rosto brilhando de expectativa. Ele é tão parecido com você, sussurrei para a imagem de minha filha. Tem seu sorriso, seus olhos e a teimosia do pai. Fechei o álbum, sentindo a conhecida pontada de dor, mas também algo novo, uma espécie de paz. Eles viviam através de Miguel, através das histórias que eu contava, através do amor que compartilhávamos. Nos anos que se seguiram, nossa vida encontrou um novo ritmo. Miguel cresceu forte e curioso, com uma inteligência viva que frequentemente me surpreendia. Quando completou 3 anos, matriculei-o na pré-escola, e ele se adaptou com uma facilidade que me encheu de orgulho. Ele fez amigos, aprendeu músicas, voltava para casa com desenhos coloridos e histórias intermináveis sobre suas aventuras diárias. À medida que crescia, as perguntas inevitavelmente começaram. Primeiro, simples e inocentes. Vovó, por que eu não tenho papai e mamãe como os outros meninos? Preparei-me para esse momento, consultando psicólogos infantis sobre a melhor abordagem. Contei-lhe uma versão simplificada da verdade, que seus pais o amavam muito, mas um acidente terrível os levou para o céu. Que eles estariam muito orgulhosos do menino que ele estava se tornando. Que eu era sua avó e também sua mãe agora, porque o amava tanto quanto eles. Ele aceitou isso com a resiliência surpreendente das crianças, fazendo ocasionalmente perguntas que partiam meu coração. Eles podem me ver lá do céu? A mamãe gostava de sorvete de chocolate também? O papai sabia contar histórias como você? Respondia cada pergunta com honestidade e amor, mostrando fotos, compartilhando memórias, construindo uma imagem de Maria e Carlos que ele pudesse carregar consigo. A história completa, a traição de Débora, a mala no lago, ficaria para quando ele fosse mais velho. Muito mais velho. Por enquanto, ele precisava apenas de segurança e amor, não do peso de uma tragédia que ele não poderia compreender. Quando Miguel completou 5 anos, comecei a sentir os primeiros sinais de que meu corpo não acompanhava minha determinação. Uma artrite incipiente tornava doloroso levantar-me, após muito tempo sentada. Um check-up de rotina revelou pressão arterial elevada, exigindo medicação diária. Pequenos lembretes de que, enquanto Miguel estava apenas começando sua vida, eu já havia percorrido grande parte da minha. Foi quando tomei uma decisão importante. Precisava preparar-nos para o futuro, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Miguel precisaria de uma rede de apoio além de mim, pessoas que o conhecessem, que o amassem, que pudessem estar presentes quando eu eventualmente não pudesse mais. Sofia foi a primeira pessoa em quem pensei. Ao longo dos anos, ela havia se tornado muito mais que uma amiga. Era praticamente uma tia para Miguel,
presente em aniversários, finais de semana, emergências. Quando a convidei para uma conversa séria, ela pareceu intuir o assunto antes mesmo que eu começasse. Você quer que eu seja a guardiã legal de Miguel se algo acontecer com você, disse ela, direto ao ponto. Assenti, surpresa com sua perspicácia. Venho pensando nisso há algum tempo, admitiu ela. Seria uma honra, Helena. Amo aquele menino como se fosse meu. Lágrimas de alívio encheram meus olhos. Era um peso enorme que se levantava dos meus ombros, saber que Miguel teria alguém que o amava, que conhecia sua história, que o protegeria como eu faria. Com essa preocupação resolvida, pude me concentrar em viver plenamente nosso presente. Criamos novas tradições, domingos no parque, noites de cinema com pipoca caseira, verões na pequena casa de praia que aluguei com minhas economias. Fotografei cada momento, criei álbuns, gravei vídeos, deixando um legado tangível para quando minhas memórias não fossem mais suficientes. Miguel entrou para a escola primária, revelando-se um aluno dedicado e sociável. Seus professores elogiavam sua empatia, sua capacidade de fazer amigos, sua curiosidade insaciável. Em casa, ele preenchia nossos dias com perguntas, experimentos, histórias inventadas. Havia uma luz dentro dele que nem mesmo o início traumático de sua vida conseguiu apagar. Às vezes, observando-o dormindo, eu pensava no quão próximo estivemos de perder tudo. Como bastaria eu ter chegado alguns minutos mais tarde ao lago, ou ter olhado para o outro lado, naquele momento crucial, para que a história terminasse de forma muito diferente. A fragilidade da vida e a tenacidade dela nunca deixavam de me assombrar. No 7º aniversário de Miguel, recebi uma carta inesperada. O papel timbrado da penitenciária feminina estadual fez meu estômago afundar antes mesmo de abrir o envelope. Havia apenas algumas linhas, escritas em uma caligrafia cuidadosa que eu reconhecia. Helena, não espero seu perdão, nem mereço. Só queria saber como ele está. Se está saudável, feliz, se ainda tem os olhos dela, Débora. Fiquei olhando para a carta por muito tempo, sentimentos contraditórios lutando dentro de mim. Ódio pela mulher que destruiu minha família. Raiva por ela ousar fazer contato depois de tudo. E, surpreendentemente, uma pontada de algo quase como pena, não por ela, mas pela vida vazia que escolheu, pelo amor que jogou fora em nome da ganância. Nunca respondi. Nunca mostrei a carta a Miguel. Alguns laços não deveriam ser restaurados, algumas pontes deveriam permanecer queimadas. Em vez disso, guardei-a junto com os outros documentos do caso. A verdade completa que um dia, quando ele fosse adulto, Miguel teria direito de conhecer se assim desejasse. A vida continuou. Miguel cresceu em altura e sabedoria. Eu envelheci, meus cabelos tornando-se completamente brancos, minhas mãos mais enrugadas, meus passos mais lentos. Mas nunca deixei que minhas limitações físicas me impedissem de estar presente em cada momento importante. Jogos escolares, apresentações de talentos, reuniões com professores. Quando ele completou 10 anos, começaram as perguntas mais difíceis. Não era mais suficiente saber que seus pais haviam morrido em um acidente. Ele queria detalhes, datas, circunstâncias. Compartilhei o que pude sem revelar o horror completo. Que o carro de seu pai teve problemas nos freios, que sua mãe teve complicações no parto. Não mencionei Débora, nem a mala, nem o lago. Ainda não. Em vez disso, concentrei-me em histórias positivas, como Maria e Carlos se conheceram na faculdade, como planejaram cuidadosamente sua chegada, como sonhavam com seu futuro. Seu pai queria ensinar você a jogar futebol, contei-lhe uma noite, enquanto olhávamos velhas fotografias. E sua mãe estava determinada a fazer de você um leitor ávido como ela. Miguel absorvia cada detalhe com intensidade, procurando em si mesmo traços dos pais que nunca conheceu. E eu os via claramente. O sorriso de Maria, a determinação de Carlos,
Pequenos gestos e expressões que me faziam prender a respiração momentaneamente com a semelhança. À medida que se aproximava da adolescência, comecei a preparar-me para as perguntas que não poderia mais evitar, para a verdade completa que um dia teria que compartilhar. Consultei terapeutas, li livros sobre trauma e resiliência, ponderei sobre o momento certo, as palavras certas. Em uma tarde chuvosa, quando Miguel tinha 12 anos, ele voltou da escola incomumente quieto. Sentou-se à mesa da cozinha enquanto eu preparava o jantar, mexendo na comida sem realmente comer. "O que foi?" perguntei finalmente. "Aconteceu alguma coisa na escola?" Ele hesitou, seus olhos, tão parecidos com os de Maria, encontrando os meus com uma seriedade que fez meu coração apertar. "Estávamos pesquisando sobre nossas famílias na aula de história", disse ele lentamente. "O professor pediu para procurarmos nos arquivos de jornais locais." Meu estômago afundou. Sabia o que estava por vir. "Encontrei artigos, vovó, sobre meus pais, sobre ela." Sua voz falhou na última palavra. Desliguei o fogão e sentei-me ao lado dele, pegando suas mãos entre as minhas. Estavam frias, trêmulas. "Por que você nunca me contou?" perguntou ele, sua voz pequena de repente, como se tivesse voltado a ser uma criança. "Sobre como realmente encontrou, sobre a mala." Respirei fundo, sentindo o peso dos anos e segredos entre nós. "Queria protegê-lo", respondi honestamente. "Queria que você tivesse uma infância normal, sem o peso dessa história. Planejava contar quando você fosse mais velho, quando pudesse compreender melhor. Eu li que Débora tentou me matar, que ela matou meus pais." Sua voz quebrou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto jovem. Puxei-o para um abraço, sentindo-o tremer contra mim. Não havia mais como voltar atrás agora. A verdade, com toda a sua feiura e dor, estava exposta. "Sim", confirmei suavemente. "Ela fez coisas terríveis, imperdoáveis. Mas você sobreviveu, Miguel. Você é o milagre que surgiu dessa tragédia." Nos dias seguintes, contei-lhe a história completa. Não todos os detalhes sórdidos, mas o suficiente para que entendesse o que havia acontecido. Como eu o vi sendo jogado no lago. Como lutei para salvá-lo. Como descobrimos que ele era filho de Maria e Carlos. Como lutei pela sua guarda. Ele ouviu tudo com uma maturidade surpreendente, fazendo perguntas, processando, às vezes precisando de pausas quando a emoção ficava forte demais. "Então você realmente me salvou", disse ele finalmente, uma noite, após horas de conversa. "Você literalmente salvou minha vida." "E você salvou a minha", respondi com sinceridade. "Eu estava perdida após a morte de Maria. Você me deu um propósito novamente." Ele refletiu sobre isso por um momento, seus olhos distantes. "Queria poder me lembrar deles", disse ele baixinho, "mesmo um pouco." "Eles vivem através de você", disse, segurando seu rosto entre minhas mãos enrugadas. "Cada vez que você sorri, vejo sua mãe. Cada vez que você se dedica a algo com determinação, vejo seu pai. Eles nunca realmente nos deixaram." Aquela conversa marcou uma nova fase em nossa relação. Miguel não era mais apenas a criança que eu protegia. Era um jovem começando a compreender seu próprio lugar em uma história complexa e dolorosa. Sua relação com a verdade seria diferente da minha. Ele precisaria encontrar seu próprio caminho para processar, para aceitar, para seguir em frente. E eu estaria ao seu lado em cada passo. Os anos passaram, cada um trazendo novas alegrias e desafios. Miguel entrou na adolescência com a intensidade emocional típica dessa fase, amplificada por sua história única. Houve momentos de raiva, de questionamento, de busca por identidade. Houve também momentos de profunda conexão, de compreensão crescente, de gratidão mútua. Em seu 15º aniversário, ele me surpreendeu com um presente inesperado, um álbum cuidadosamente montado com fotos nossas ao longo dos anos, entremadas com fotos de Maria e Carlos que eu havia preservado.
Na primeira página, uma única frase escrita em sua letra já quase adulta. Para a mulher que me deu 2 vidas, a que me trouxe ao mundo através de minha mãe e a que salvou quando ninguém mais podia. As lágrimas vieram instantaneamente, embaçando minha visão enquanto folheava as páginas. Cada foto contava uma história. Nossos primeiros passos juntos como uma família improvisada, aniversários, formaturas escolares, momentos comuns transformados em extraordinários pelo simples fato de estarmos vivos para compartilhá-los. Como você conseguiu todas essas fotos antigas? Perguntei, passando os dedos por uma imagem de Maria criança, idêntica a Miguel na mesma idade. Sofia me ajudou, admitiu ele. E a delegada, quer dizer, Regina. Ela ainda tinha algumas fotos dos arquivos do caso. Fiquei tocada pela iniciativa, pela sensibilidade que ele demonstrava. Meu neto, meu filho, estava se tornando um homem, um que carregava uma história traumática, mas que não se definia por ela. Quando completou 17 anos, Miguel veio até mim com uma solicitação que nunca imaginei ouvir. Quero visitá-la, disse ele simplesmente, sentado à mesa da cozinha após o jantar. Não precisei perguntar a quem ele se referia. Tem certeza? Perguntei, estudando seu rosto. Não há obrigação, Miguel. Você não deve nada a ela. Não é por ela, explicou ele, sua voz calma, controlada. É por mim. Preciso olhá-la nos olhos. Preciso... não sei. Talvez encontrar algum tipo de fechamento. Entendi o que ele não conseguia colocar em palavras. A necessidade de confrontar o monstro dos seus pesadelos, de vê-lo na luz do dia, de recuperar algum poder sobre sua própria narrativa. Se é isso que você realmente quer, vou apoiá-lo, disse finalmente. Mas não precisa fazer isso sozinho. Irei com você. Ele assentiu, visivelmente aliviado. Obrigado, vovó. 3 semanas depois, encontramo-nos na sala de visitas da Penitenciária Feminina Estadual. 17 anos haviam se passado desde que vi Débora pela última vez. O tempo não havia sido gentil com ela. Seu rosto estava marcado por linhas profundas, seus cabelos completamente grisalhos, seu corpo encolhido pelo confinamento. Quando ela entrou na sala e viu Miguel, parou abruptamente. Seus olhos se arregalaram e, por um momento fugaz, vi algo como reconhecimento passar por seu rosto. Não era de se admirar. Miguel era o retrato de Carlos na mesma idade, com os olhos expressivos de Maria. Olá, Débora, disse eu, quebrando o silêncio tenso. Ela sentou-se lentamente à nossa frente, seus olhos nunca deixando o rosto de Miguel. Você veio, disse ela finalmente, sua voz rouca, como se pouco usada. Depois de todas essas cartas, você finalmente veio. Cartas? Olhei para Miguel surpresa. Ela escreveu mais vezes, explicou ele calmamente. Encontrei-as quando organizava seus documentos para o seguro-saúde ano passado. Nunca mencionei porque, bem, não pareciam importantes. Débora olhou para suas mãos algemadas, depois novamente para Miguel. Você tem os olhos dela, disse ela quase para si mesma, exatamente como me lembrava. Miguel se manteve calmo, observando-a com uma intensidade quase clínica. Não havia ódio em seu olhar, nem perdão, apenas uma curiosidade contida, como se estudasse um espécime raro e desconcertante. Por que você quis me ver? Perguntou Débora finalmente. Queria entender, respondeu ele simplesmente, ou pelo menos tentar. Ela deu uma risada curta, sem humor. Entender o quê? Por que matei seus pais? Por que tentei matar você? Não há nada para entender. Eu era egoísta, gananciosa, vazia. Fiz coisas imperdoáveis por dinheiro. Sua franqueza me surpreendeu. Não havia mais o cálculo frio que lembrava, apenas uma resignação amarga. Você se arrepende? Perguntou Miguel, sua voz surpreendentemente firme. Ela o encarou por um longo momento antes de responder. Todo dia, disse finalmente. Não que isso importe. Arrependimento não traz ninguém de volta, não muda nada. Miguel assentiu lentamente, como se confirmasse algo para si mesmo.
Vim aqui pensando que veria um monstro, disse ele. Alguém poderoso e aterrorizante. Mas você é apenas triste, pequena. Débora não respondeu, mas algo em seus olhos mudou. Um lampejo de dor, talvez vergonha. Obrigado por vir me ver, disse Miguel, levantando-se. Acho que encontrei o que procurava. Ele se virou para sair, então parou, olhando-a uma última vez. Eu a perdoo, disse ele calmamente. Não pelo seu bem, mas pelo meu. Não quero carregar o peso do que você fez pelo resto da minha vida. As palavras pareceram atingi-la como um golpe físico. Seus ombros caíram, e pela primeira vez, desde que a conheci, vi lágrimas genuínas em seus olhos. Saímos da sala em silêncio, deixando-a sozinha com seu arrependimento tarde demais. No carro, Miguel permaneceu quieto por vários minutos, antes de finalmente falar. Ela é apenas uma pessoa quebrada, disse ele. Todo esse tempo, imaginei-a como algum tipo de demônio todo-poderoso. Mas ela é só patética. Assenti, entendendo perfeitamente o que ele queria dizer. Débora havia ocupado tanto espaço em nossas vidas, em nossos pesadelos, que quase se tornara maior que a vida. Vê-la reduzida à sua verdadeira dimensão, uma mulher envelhecida em um uniforme prisional, consumida por arrependimentos, era uma espécie de exorcismo. Você realmente a perdoa? Perguntei suavemente. Miguel refletiu por um momento. Não sei se perdão é a palavra certa. Acho que estou me libertando dela, da raiva, do medo. Não quero que ela tenha mais poder sobre minha vida. Peguei sua mão, apertando-a gentilmente. Meu neto havia se tornado um jovem de sabedoria surpreendente, capaz de enxergar além da própria dor. Maria e Carlos estariam tão orgulhosos. No ano seguinte, Miguel se formou no ensino médio com honras e foi aceito na Universidade Estadual para estudar psicologia, uma escolha que não me surpreendeu. Sua própria experiência havia despertado nele um interesse profundo pelo funcionamento da mente humana, pela resiliência, pelo processo de cura. A perspectiva de sua partida trouxe sentimentos contraditórios, orgulho imenso por suas conquistas, tristeza antecipada pela casa que ficaria mais silenciosa. E admito, algum medo. Eu tinha 78 anos agora. Minha saúde, embora relativamente boa para minha idade, começava a apresentar os desafios inevitáveis dos anos. A artrite havia piorado. Meu coração ocasionalmente protestava com palpitações. Talvez eu deva ficar mais perto de casa, sugeriu Miguel quando notou minha relutância em falar sobre sua partida. Posso estudar na universidade local? Nem pense nisso, respondi firmemente. Esta é sua chance de expandir horizontes, de construir sua própria vida. Estarei bem. Promete me ligar se precisar de qualquer coisa? Insistiu ele. Promete não esconder se não estiver se sentindo bem? Prometi, comovida por sua preocupação. Nossos papéis estavam lentamente se invertendo. Ele agora também cuidava de mim, à sua maneira. O dia de sua partida chegou rapidamente demais. Seu quarto, antes cheio de livros, pôsteres e equipamentos esportivos, agora parecia estranhamente vazio, com apenas o essencial que não caberia no dormitório universitário. Ajudei-o a carregar as últimas malas para o carro, sentindo cada movimento em minhas juntas doloridas. Antes de entrar no carro, ele me abraçou com força. Não era mais o menino pequeno que eu resgatara de uma mala no lago. Era um homem jovem, alto e forte, com o futuro inteiro pela frente. Obrigado, sussurrou ele contra meu cabelo. Por tudo, por minha vida. Eu que agradeço, respondi, lágrimas escapando apesar de meus esforços para contê-las. Você me deu um propósito quando achei que havia perdido tudo. Ele se afastou, enxugando discretamente os próprios olhos. Voltarei no próximo fim de semana e ligarei todos os dias. Não exagere, ri, tentando aliviar o momento. Você precisa viver sua vida, fazer amigos, estudar. Estarei aqui quando precisar. Observei o carro se afastar, acenando até que desaparecesse na curva.
A casa estava silenciosa de uma maneira que não havia sido em 17 anos. Caminhei lentamente de volta, sentindo cada um dos meus 78 anos, e me sentei na poltrona da sala, a mesma onde tantas vezes havia ninado Miguel, lido histórias, secado lágrimas. Era o ciclo natural da vida, eu sabia. Os filhos crescem e partem. Os pais, ou nesse caso, avós, ficam. Olhei para as fotos na parede, a linha do tempo visual de nossa família. Maria e Carlos no casamento, Miguel bebê em meus braços no hospital, sua primeira festa de aniversário, formaturas escolares e agora partindo para a universidade. Havíamos conseguido. Contra todas as probabilidades, todos os obstáculos, todas as noites sem dormir e dias de incerteza, havíamos chegado até aqui. O menino que resgatei de uma mala no lago era agora um jovem com futuro brilhante pela frente. A mala que deveria ter sido um fim tornou-se um começo. A tragédia transformou-se em triunfo. O ciclo continuava, a vida persistia, o amor prevalecia. E no final, era tudo o que realmente importava. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever. E me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.